Sejam todos bem-vindos ao canal. Estou aqui na Cachoeirinha Ressurreição, aqui em Águas Mornas, divisa com Santa Maria Imperatriz. Como disse a vocês em vídeos anteriores, eu sempre venho aqui fazendo uma caminhada e fazendo também uma reflexão, uma meditação com Deus e também fazendo uma leitura da palavra, trazendo uma reflexão sobre a minha vida e também sobre a vida de vocês, porque Deus tem zelado de nós, do ser humano. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos fazer uma leitura aqui da palavra. Eu já li todo o capítulo 14 de Gênesis, quando fala sobre a peregrinação de Abraão e de Ló. No capítulo 13 fala sobre quando Deus abençoou Abraão com riquezas, né? Com ouro, com prata, com um rebanho. E agora eles passaram uma grande dificuldade no capítulo 14, que houve a guerra de 4 reis contra 5. Então naquela época o povo pagão tinha reis, só que o povo de Israel, que ainda não tinha sido formado, Abraão, Ló, a família de Abraão, eles eram peregrinos da terra. Deus falou para ele sair da casa dos parentes, da parentela, para caminhar até Canaã. E Israel não tinha um rei. O rei de Israel era Deus, né? E Abraão, ele estava satisfeito com o reinado de Deus, só que os pagãos, cada um tinha o seu rei, tinha os seus deuses, né, de adoração, tudo mais. Israel e Judá tiveram seus reis, mas depois, muito tempo depois, no tempo do rei Saul, que foi o primeiro rei, depois Davi, né? Nessa época, Abraão era andarilho na terra, estava caminhando até Canaã, nas promessas de Deus. Então vamos ler aqui um pedaço de Gênesis 14. Eu li ele inteiro, né? Mas eu vou destacar um pedaço aqui. Capítulo 14, a partir do versículo 18 de Gênesis. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão os rapazes que os rapazes comeram, e a parte que toca dos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, este tome o seu quinhão. Então olha só que interessante, meus queridos, amados, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Abraão, ele era um homem de fé, ele obedeceu a Deus, ele era um homem obediente. Deus falou para ele seguir em frente até Canaã, e ele continuou caminhando. Só que quando
ele viu o sobrinho dele passando por problema, porque o sobrinho dele foi sequestrado, né? Morava em Sodoma. Aí nessa guerra entre os reis, se vocês quiserem ler os versículos anteriores, a partir do capítulo 14, no começo, até onde eu comecei, vocês veem que teve essa guerra dos 5 reis contra 4. E o reinado que venceu o adversário, eles venceram os reis de Sodoma e de Gomorra. E Ló e a família moravam em Sodoma e foram sequestrados, levados cativos. Aí Abraão, né, que era um homem obediente a Deus, não era um homem que estava egoísta, que pensava só nele, ele pensava no sobrinho também. Então ele foi atrás dos adversários e foram lá e tirou o Ló e a família de posse dos adversários e trouxe de volta. Então venceu. E na verdade quem deu vitória a Abraão foi Deus. Como é possível 318 homens destacados, por mais valentes que sejam, não teriam como vencer um exército, né? A mão de Deus estava ali. Então Deus venceu aquela batalha para Abraão resgatar Ló do poder do inimigo. E aí na volta apareceu essa figura icônica do Velho Testamento, Melquisedeque. De onde surgiu Melquisedeque? O rei de Salém. Ninguém sabe. Melquisedeque é comparado a um Cristo, né? Como se fosse Jesus, simbolizando Jesus. E ele ofereceu pão e vinho a Abraão, abençoou Abraão, né? É como se Jesus estivesse ali abençoando Abraão. E depois Melquisedeque sumiu, não se tem mais notícia dele na Bíblia. Olha só que interessante, né? Olha Deus como age, né? Abençoou Abraão, uma pessoa que surgiu na época que Deus levantou. E Abraão recebeu a bênção da parte de Deus através de Melquisedeque, né? E ofereceu o dízimo, né? 10% de tudo que ele tinha, que ele não era apegado às riquezas. E interessante que quando o rei de Sodoma, um dos vencidos, né, foi derrotado na guerra, foi falar com ele, fazer uma troca, né, dava riqueza e ficava com os homens, Abraão recusou. Por quê? Porque Deus falou para ele não pegar esse dinheiro. Então muitas vezes na nossa vida, quando o dinheiro é abençoado, o dinheiro é limpo, ele é bem-vindo nas nossas vidas. Mas quando o dinheiro não é bem-vindo, vem de fontes escusas, nós não devemos receber e nem devemos trabalhar em cima disso. Olha que lição para nós hoje. Se você quiser a bênção de Deus na tua vida, se eu quiser a bênção de Deus para a minha vida, eu tenho que fazer tudo direito, tudo dentro da lei, né? E eu sempre estou ouvindo ao Senhor. Olha a lição que serve para nós hoje, né? E Melquisedeque, daquela época, simbolizava Cristo. E hoje que nós temos Jesus, que já fez o sacrifício por nós na cruz do Calvário, nós temos que obedecer a Ele como Senhor, como Salvador, como guia, como mestre. Então que isso sirva de lição. Que Jesus seja o nosso Senhor, como Deus era para Abraão. Então, meus amados irmãos, vamos continuar na fé, na caminhada e sempre buscando a Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe e nos proteja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratidão por esse dia, gratidão por essa palavra, gratidão por esse lugar maravilhoso
essa cachoeira abundante que tem aqui, Senhor. Pai, abençoa cada pessoa que vai ver esse vídeo, que vai ouvir. Cada um de nós possamos te buscar cada dia mais, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, as nossas iniquidades. Nos protege de todo o mal, Pai. E nos faça obediente. E pessoas honestas, pessoas que lutam e batalham. Pode até prosperar, né? Mas que seja de uma maneira lícita, de uma maneira honesta. Seja abençoada por Ti, Senhor. Pai, gratidão por todas as coisas. Eu te agradeço, te louvo, em nome e para a glória de Jesus. Amém.